Muito bom dia, hoje é dia 3 de junho do ano da graça de 2026. Continuamos a considerar o texto de Atos, capítulo 16, onde o apóstolo Paulo se cruza com uma família, a família de um guarda prisional, que naquele dia Deus muda a sua vida e esta história de facto não nos deixa indiferente em relação àquilo que é o poder transformador de Deus na vida de alguém, na vida de uma família. Mas gostaria ainda de hoje olhar ainda para a perspectiva do apóstolo Paulo. Creio que, generalizando, todos nós temos alguma capacidade de verbalizar aquilo que é a nossa vida cristã, verbalizar a nossa salvação, a nossa fé em Cristo, a certeza que temos que um dia vamos para o céu, e verbalizamos que somos filhos de Deus. Mas a verdade é que entre o momento em que somos restaurados, regenerados em Cristo, entre o momento em que, no encontro com Jesus, nós recebemos esta nova vida em Cristo, em que o nosso relacionamento com o Pai é novamente restaurado, esse relacionamento que não existia, e o momento de sermos recebidos na glória, sermos chamados à sua presença gloriosa, ou então que Cristo volte e nos venha buscar para esse tempo de eternidade na sua presença, esse período entre esses dois momentos, por determinação de Deus, é um período em que nós temos que viver intensamente e verdadeiramente tudo isso que verbalizamos, de uma forma geral. Dizermos que somos filhos de Deus é muito mais do que essa frase. Tem que depois ter uma manifestação muito prática no nosso dia-a-dia. O apóstolo Paulo vem falar no fruto do Espírito, portanto, aquilo que a nova vida em Cristo produz. E Deus tem a expectativa que, nesse período de vida, de facto, sejamos coerentes com aquilo que dizemos ser, com aquilo que afirmamos ser e ter recebido, e aquilo que, de facto, depois vivemos diariamente. Claro que aqui estamos a falar de um dos melhores exemplos que podemos ter de vida cristã. O apóstolo Paulo não era um homem perfeito, ele pecava, como qualquer um de nós, mas de facto ele é um exemplo de como é que desde o momento em que teve aquele encontro a caminho de Damasco até o dia de ser recebido na glória, viveu diariamente a sua fé. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Roma, no capítulo 12 da Carta aos Romanos, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, ou peço-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este homem que escreveu isto, inspirado pelo Espírito Santo, é aquele que depois, neste momento aqui em Atos, nos mostra como é que isto é vivido. Ele estava no cumprimento da missão, estava a servir a Deus, estava lá em Filipos com Silas para pregar o Evangelho, foram presos por uma mentira, foram açoitados, foram tratados violentamente como o sistema tratava qualquer tipo de criminoso, estava ali acorrentado a um tronco. Provavelmente o sentimento de injustiça que estava a viver, a experimentar, seria algo absolutamente fortíssimo no seu coração. No entanto, este homem que escreveu aquelas palavras à igreja em Roma, que queria apresentar a sua vida, o seu corpo, como um culto, um sacrifício, uma adoração agradável a Deus. Alguém que, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, sabia que não se podia conformar com os modelos deste mundo e transformar a sua mente e o seu coração para que isso fosse uma realidade. Então, lá preso, naquela prisão, ele sabia, ele compreendeu que era muito mais do que uma consequência direta de um ato seu, aquela era uma oportunidade
de ser útil. E como é que ele o fez? Ele fez da forma mais natural possível, louvando a Deus. De facto, o que faz aqui a grande diferença neste episódio é que quando ele deveria estar a lamentar, a chorar, a sorte, ponho entre aspas esta expressão, a situação que estava a viver, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus. E foi esse momento de adoração que despoltou tudo o que depois ia acontecer a seguir. E esta resposta natural do coração de Paulo e Silas a Deus acaba por determinar tudo o que vai acontecer a seguir e acaba por determinar o que vai acontecer na vida de um homem, de um guarda prisional e de uma família que tem um encontro com Cristo e recebe esta salvação naquele dia. De facto, entre o momento de recebermos Cristo e o momento de sermos recebidos na glória por Ele, nós temos que viver isto intensamente. E a vida, esta caminhada aqui é muito mais do que um tempo agradável, é muito mais do que um trabalho, muito mais do que uma carreira, muito mais do que uma casa, muito mais do que uma conta bancária, muito mais do que qualquer outra coisa. Este período é o período em que nós vivemos intensamente e verdadeiramente a vontade de Deus na nossa vida. E neste percurso, esta nova vida que temos em Cristo tem que se evidenciar. Cada reação nossa a cada momento precisa de ser uma oportunidade para que qualquer que esteja perto de nós possa ter a oportunidade de conhecer a Cristo. Seja num momento de vitória, seja num momento de dor, seja num momento de dificuldade, seja num momento de enfrentar uma qualquer situação. O foco da nossa vida em Cristo, seja a fazer o que for, precisa de ter esta resposta de adoração. Nunca imaginamos o que é que pode acontecer como resultado disso. Neste dia, na vida do apóstolo Paulo, na vida daquele guarda prisional, a resposta de Paulo e Silas em adoração a uma prisão, a uma situação verdadeiramente injusta, provocou um milagre na vida daquela família. Como é que nós vamos viver a nossa caminhada diária? Focado em quê? Qual é a nossa resposta constante a tudo aquilo que nos está a acontecer? O que é que Deus pode fazer com essas nossas respostas? Eu creio que vale a pena mesmo pensar sobre isto e, aos pés do Pai, considerar como é que andamos a viver este período, desde o dia em que recebemos a Cristo no nosso coração até o dia em que Ele nos quer receber lá na glória. Um forte abraço, um dia muito abençoado e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí.